Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no canal do CEAJUR, Centro de Estudos e Atualizações Jurídicas. Toda segunda-feira, um vídeo novo sobre um tema importante e interessante. Nós vamos falar hoje sobre prova pericial no processo do trabalho. Mas antes, inscreva-se já no canal. Deixa aí o seu like que ajuda o nosso trabalho e também ative o sininho que é para você receber sempre a novidade do vídeo chegando aí para você. Ok, pessoal? Eu sou o professor Antero Hernandes Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Para muita gente, a prova pericial é um grande mistério. Tem gente que fala até que o perito, quando a matéria de prova pericial, quem julga o processo é o perito, porque o perito é que sabe do assunto que está sendo tratado ali. E isso, obviamente, é um grande equívoco, né? De cara, eu já posso dizer para vocês que a prova pericial é uma modalidade de prova e o juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial. O juiz pode chegar a uma conclusão diversa, baseado, obviamente, em outras provas dos autos, baseado no conjunto probatório que for contrário àquele laudo pericial. Mas vamos lá, por que existe a prova pericial? A prova pericial existe porque nós não sabemos, o juiz não pode ter conhecimento sobre tudo, isso é impossível. A universalidade de fatos que são postos em julgamento exigem conhecimentos técnicos que, na maioria das vezes, o juiz não tem. E o advogado também não tem. Então, para fazer um paralelo, eu faço assim com os meus alunos. Olha, as pessoas no Brasil falam português. Todos nós falamos português. O juiz, o advogado, também o padeiro, o mecânico, a costureira, todo mundo fala português. O juiz e o advogado falam uma outra língua ainda, que é a língua jurídica, que aqui a gente vai chamar de alemão. Então, além de falar português, o juiz fala alemão, o advogado fala alemão. Quando o assunto é jurídico, o assunto é alemão, a gente domina bem, a gente não precisa da participação de ninguém. Mas tem processos em que eu vou discutir assuntos em outra língua. Então, por exemplo, se eu estou discutindo uma doença ocupacional, vamos chamar aqui a parte de medicina de russo. Aí o que acontece? Por mais inteligente que o juiz seja, por mais inteligente que o advogado seja, nem o juiz nem o advogado sabem russo. Nem o juiz nem o advogado sabem sobre medicina. Então, é preciso, para resolver aquele problema, eu preciso de alguém que fale russo, que no caso é o perito médico, no nosso exemplo. Eu vou usar esse exemplo porque ele ajuda muito as pessoas a entenderem. Então, eu chamo o perito médico para que ele faça uma avaliação daquela situação em russo. Mas olha só um grande equívoco que os peritos fazem. Ele faz a avaliação em russo e ele prepara o laudo em russo. E no fim, nem o juiz, nem o advogado entendem o laudo. Qual é a função do perito? A função do perito é transformar aquela situação que está em russo para o alemão ou para o português. Mas, enfim, para uma linguagem que o juiz e o advogado possam entender. Porque se ele fizer todo o laudo em russo, a prova pericial não serve de nada, ou praticamente de nada. Então, o que faz o perito? Falando agora, saindo da minha situação. O perito materializa no processo uma situação técnica de uma maneira que todos os participantes do processo, juízes e advogados, possam compreender. Tá certo? A prova pericial, ela se divide em exame, vistoria e avaliação, não é? O exame acontece quando o perito faz uma verificação sobre pessoas ou coisas, né? Verifica as suas qualidades,
enfim, verifica as suas circunstâncias. Vistoria é o exame realizado em bens imóveis e a avaliação é a situação em que o perito, tenta quantificar, valorar uma determinada situação. Bacana? Então, olha, por exemplo, um caso que tem doença ocupacional. O perito faz o exame sobre o trabalhador para verificar o quê? Se ele tem doença, se ele tem redução de capacidade laborativa. Depois ele faz uma vistoria, ele vai até a empresa, verificar o meio ambiente de trabalho, verificar o modus operandi do exercício daquele trabalho para estabelecer o nexo causal. E depois ele faz a avaliação também, porque ele quantifica a perda da capacidade laborativa. Se é total, 100%, se é parcial, ele fixará ali um percentual. Então, o caso da doença ocupacional é um exemplo muito bom para mostrar que o perito, num único laudo, faz o exame, a vistoria e a avaliação, não é? Todo laudo pericial, isso também é muito importante, o perito faz duas afirmações. Primeiro, ele faz uma afirmação de fato. O reclamante abastecia veículos. Depois, ele faz uma afirmação técnica. O abastecimento de veículos é uma atividade periculosa. E muitas vezes, embora isso não seja necessário, ele faz também uma afirmação de direito, não é? O abastecimento de veículos é uma atividade periculosa porque está enquadrado na NR número tal, item tal, aprovado pela portaria tal. Então, quando a gente examina um laudo pericial, a gente tem que ter a visualização de que o perito está fazendo três afirmações. Uma de fato, o reclamante abastecia o veículo. Outra técnica, abastecer o veículo é periculoso porque a gasolina é inflamável. Seu ponto de fulgor é de X graus Celsius, etc. e tal. E, muitas vezes, uma afirmação de direito, isso se enquadra na portaria tal, NR tal, item tal. Por que eu digo isso? Porque quando a parte, eu vejo muitas vezes, né, em processos judiciais, se dizer assim, a prova pericial não pode ser confrontada com prova testemunhal. Depende. Se, por exemplo, a reclamada impugna esse laudo pericial dizendo o reclamante não abastecia veículos, ele está dizendo que o senhor perito parte de uma informação equivocada. Eu não estou falando falsa no sentido de que o perito falseou o laudo para prejudicar a parte. Não, isso aí é outra coisa. Eu estou falando, o perito foi lá, foi informado que o reclamante fazia esse trabalho e, portanto, colocou isso no laudo, não é? Mas, se essa informação que ele recebeu não for verdadeira, a parte tem o direito de contrapor a afirmação de fato através de prova oral, através de prova documental, enfim, da prova que a parte tiver. Então, sim, o laudo pericial pode sim ser confrontado com outras provas, notadamente quando ele tratar da afirmação de fato, né? O reclamante era motorista de caminhão, mas não transportava inflamáveis, transportava suco de laranja. Aí o reclamante impugna e diz, não, eu quero que a empresa junte os romaneios. Romaneio é aquele documento que a transportadora emite com a placa do veículo, o nome do motorista e a carga que ele está levando. Ela emite para fins de fiscalização. Essa prova documental, os romaneios, vai mostrar que o perito está equivocado. O que eu transportava era, sim, gasolina, não é? E, aí eu estou discutindo uma matéria de fato, uma afirmação de fato. O reclamante transportava suco de laranja ou transportava gasolina? A prova documental pode resolver isso. A prova testemunhal pode resolver isso. O próprio depoimento pessoal da reclamada, de repente ouviu o preposto fala, não, ele transportava gasolina.
E aí o laudo pericial foi todo por água abaixo. É possível também atacar a perícia na sua afirmação de ciência? Sim, às vezes o perito diz, olha, a gasolina não é inflamável, porque o seu ponto de fulgor é X graus Celsius. E aí você tem outros laudos, o assistente técnico, ou laudos produzidos em outros processos, em que se reconhece que o ponto de fulgor da gasolina não é aquele indicado pelo perito, ele é bem mais baixo e, portanto, é sim inflamável. Como não? É sempre possível também. É mais difícil, obviamente, porque o perito é o expert. Quando você que fala alemão vai impugnar a parte do russo, fica mais difícil, mas impossível não é. E a questão então do enquadramento no direito? Veja, o TST tem um verbete sumular que diz: não basta que o perito enquadre como insalubre, é preciso que a situação esteja prevista na NR. Nós tínhamos uma situação bastante comum dos laudos periciais dizerem que o uso do headphone pela telefonista, pelo operador de telemarketing, era insalubre pela recepção de sinais. E o TST entendeu que não, que ali ele está recebendo voz humana e não sinais. E, portanto, aquela situação não fazia o enquadramento na NR. E, portanto, ainda que o laudo fosse positivo, o enquadramento de direito não estava adequado, não é? Independentemente de eu, Antero, achar, com todo respeito, que o posicionamento do TST está errado, que a telefonista, o operador de telemarketing recebe não é voz humana, né? Ele recebe um sinal que simula a voz humana, mas o sinal é elétrico, mas independentemente disso, esse é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Só estou dando um exemplo para dizer que o laudo ele pode ser atacado na sua afirmação de fato, na sua afirmação de ciência e também no seu enquadramento jurídico. Combinado, pessoal? Então o laudo não é, por óbvio, né, uma prova absoluta, incontestável, que não permita a sua impugnação e prova em sentido contrário, ok? Bom, a parte pode participar da produção da prova pericial tanto na indicação de assistente técnico quanto na formulação de quesitos. A indicação de assistente técnico é a indicação de um técnico de confiança da parte que vai acompanhar o perito durante o exame e durante a vistoria. Então você está trazendo para o processo uma pessoa que é da confiança do seu cliente e que também fala russo. E aí ele vai conversar com o perito, os dois vão conversar em russo lá, ok? Mas uma pessoa que é da sua confiança. No processo do trabalho, isso não é muito comum da parte do trabalhador, porque cada parte tem que custear o seu assistente técnico e não é sempre que o trabalhador tem esta possibilidade. E a quesitação? A quesitação são perguntas que você faz ao perito para que ele transforme aquele russo em alemão, ou seja, transforme a linguagem técnica naquilo que você e o juiz podem entender, tá certo? Então também é preciso ter muita atenção quando se formula os quesitos ao perito. Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais a prova pericial com este vídeo. E se você ficou até aqui, não deixe de deixar o seu like, fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta, indicar temas que você gostaria de ver aqui no canal do Ceajur. Combinado, pessoal? Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e eu fico por aqui até o próximo vídeo. Forte abraço!